Meu nome é Rafaela e eu vou realizar um experimento de transpiração para a matéria de Fisiologia Vegetal da professora Ariadne. Então, o que vai consistir o meu experimento? Eu vou medir a taxa de transpiração de duas plantas com metabolismos diferentes. Essa dicotiledônia, que tem metabolismo C3, como a maior parte das plantas terrestres, e esse cacto do gênero Echinopsis, que tem o metabolismo CAN, que seria o metabolismo mais adaptado às zonas quentes e áridas, como eu vou explicar melhor depois do resultado do experimento. Mas basicamente eu vou colocar esses saquinhos plásticos sobre as plantas e vou deixá-las algumas horas no sol para ver qual que vai ser a resposta delas, quanta água elas vão transpirar pelo saquinho, e depois eu vou quantificar isso e mostrar os resultados. Então eu vou colocar o saquinho em um ramo que tenha bastante folhas daqui. E vou amarrar bem. Vou fazer o mesmo com o cacto. E agora eu vou colocá-las lá fora para receber várias horas de sol e depois eu vou voltar e mostrar os resultados que aconteceram. Então eu vou colocar elas aqui no sol por algumas horas. Bom, se passaram então 2 horas e meia desde que eu deixei as plantas lá. Eu coloquei elas lá, era um pouquinho antes das 2 da tarde e agora são 4h30. Eu retirei de lá de fora porque até começou a chover, e uma das coisas que ajudam o experimento a não ter dado tão certo assim foi que a umidade relativa do ar está bem alta, está em torno de 70% e está aumentando. O que também não ajuda a planta a transpirar tanto, porque quanto mais umidade de ar, menos as plantas vão transpirar, qualquer uma delas. Mas dá pra ver uns resultados aqui que a gente conseguiu dessas 2 horas e meia no sol. Então dá pra ver que a planta transpirou, essa planta de metabolismo C3, ela transpirou bastante, dá pra ver que o saquinho tá molhado. E por que isso acontece então? As plantas C3, elas ocorrem com fixação de carbono durante o dia. Então durante o dia os estômatos vão estar abertos para que o carbono entre e ela possa ocorrer a fase escura da fotossíntese de assimilação de carbono. E aí, então, os estômatos abertos, ocorre a transpiração e forma essa aguinha aqui que a gente vê no saco. Uma coisa legal dessa planta é que ontem à noite eu aproveitei que não choveu e eu deixei ela lá fora com um saquinho também. Eu tô com esse saquinho aqui. Dá pra ver que ele tá molhado também, umas gotículas de água. Então essa planta ela tem transpiração tanto durante o dia quanto durante a noite. E mesmo os estômatos estando fechados durante a noite, ela vai transpirar pela cutícula, que seria essa forma que ela transpira durante a noite. Então ela é uma planta que se você colocar num ambiente árido, ela não vai aguentar nada. Dá até pra ver aqui que uma das flores tá bem murchinha, as flores estão bem murchinhas e tal. Isso só de 2 horas que ela ficou lá fora num sol não muito forte. Então dá pra ver que ela não é uma planta eficiente em armazenar água. Ela realmente precisa de muita água para ela sobreviver, é uma planta de ambiente tropical. Ela não sobreviveria num lugar com alta luminosidade. Já o cacto, por outro lado, o saco, ele tá completamente seco. Não tem uma gotícula de água, não tem uma condensação de nada. O saquinho tá totalmente seco. E por que isso acontece então com o cacto? Qual que seria a diferença dessa planta que transpirou muito para o cacto que não transpirou? O cacto ele tem metabolismo CAN, que significa que ele vai abrir os estômatos apenas durante a noite, justamente por ser ambiente de deserto, que à noite a temperatura é mais amena, é mais tranquila. Então, durante a noite ele vai abrir os estômatos para evitar a transpiração excessiva durante o dia. E aí o CO2 vai entrar durante a noite, se transformar em oxaloacetato e vai ser convertido em ácido málico. Isso não ocorre nessas plantas C3, porque o ácido málico vai ser armazenado na planta
E durante o dia, que é quando a rubisco age no ciclo de Calvin, né, na fase escura de fixação de carbono, ela, em vez de usar o CO2 atmosférico como a planta C3, ela vai usar esse ácido málico que o cacto estocou durante a noite. Então essa seria a diferença básica entre as duas, o porquê que o cacto não transpira. Eu deixei o saquinho durante a noite também com o cacto, mas mesmo assim ele não transpirou, porque ele é realmente muito eficiente em armazenar água. E ele também tem uma cutícula espessa, então mesmo com os estômatos fechados, não tem nenhuma transpiração pela cutícula, não ocorre nenhuma transpiração basicamente no cacto. E é isso que eu queria mostrar mais ou menos com o experimento. Eu acho que deu para ficar claro uma diferença bem grande entre essas duas plantas. E obrigada.